para outra direção e quero falar mais para a igreja, para a equipe, para cada um que está comigo nessa jornada magnífica de servir ao Senhor, ao nosso Deus. Quem tiver Bíblia, abra num texto bastante conhecido, Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Eu preciso ler com vocês o versículo 1. Tá bom? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Podemos ler? Só o versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Agora lá no versículo, no capítulo 8, e o versículo deixa eu ver aqui, versículo 6, capítulo 8, versículo 6 diz: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque para todo propósito há tempo e modo, porque é grande o mal que pesa sobre o homem. E versículo 1 do capítulo 3 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ponto. Nós estamos em uma geração, nós fazemos parte, somos essa geração do corre-corre, onde tudo está acelerado, né? Tudo está acelerado, mas nós precisamos compreender algumas coisas importantes, porque o tempo ele existe em dois modos. Existe o tempo normal criado por Deus, e o tempo é importante, e a primeira coisa que Deus cria é tempo. Ele cria o tempo, mas o tempo chamado cronológico, ele é uma invenção do homem. Ele foi criado pelo Papa Gregório. Todos conhecem do calendário gregoriano, onde ele criou um sistema de medição do tempo a partir do ano lunar. Aí ele conta meses, semanas e anos. Só que essa contagem desse tempo, ele exerce uma influência na mente do ser humano, mas muito forte. Ele mexe com o psicológico das pessoas. E nós que somos a igreja de Deus, a gente não pode ignorar o tempo. Nós não podemos ignorar o tempo. O tempo é uma das maiores riquezas que Deus deu ao homem. E a única coisa que o calendário de Gregório nos ensina enfaticamente é que tudo aqui está passando rapidamente. Tudo passa. Mas há uma informação na Bíblia, e aqui é claro, onde o Senhor diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus, ele determinou que o tempo, ele tem uma influência direta na existência humana e no propósito. Todo ser humano, quando nasce, ele já nasce com um tempo de vida determinado,
e já vem com um propósito definido. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas para o louvor da sua glória. E é embaraçoso para a pessoa que não procura entender a importância do propósito e o tempo adequado para aquilo. Há um propósito para a dona de casa, há um propósito para o marido, há um propósito para a igreja, há um propósito para o governo, há um propósito para o filho. Tudo tem um propósito. E quando Deus dá o propósito, Ele dá também o tempo. Porque ninguém pode cumprir propósito se não há tempo. E aí o que acontece, irmãos? É que a gente percebe que as pessoas estão fazendo tudo o tempo todo. Sabe onde isso vai levar? A nada. Quem faz tudo o tempo todo não vai produzir nada, só vai ficar estressado, cansado, porque a Bíblia deixa bem claro que há tempo para todo propósito, e para todo propósito há tempo e modo. O modo de se cumprir, de se fazer as coisas, é tão importante quanto cumprir o propósito. E eu gostaria muito que nós aqui aprendêssemos essas coisas simples, para que a gente não venha a perder o foco, perder o propósito. Quando a gente se reúne como igreja, nós nos reunimos para quê? Para adorar, para orar, para ouvir a palavra. E tem que ser respeitado esse propósito. E o nosso tempo tem que ser focado nisso. Porque senão você já busca Deus de maneira muito pobre, você já tem um relacionamento superficial com Deus. Enquanto a gente se reúne como igreja, o propósito está estabelecido: buscar a Deus. E aqui nós devemos ser intensos, devemos usar o tempo para isso. Não podemos deixar de orar, fazer outra coisa aqui no momento. Não podemos burlar o tempo das coisas, porque isso vai prejudicar o propósito. Nós não vamos ter sucesso, e não tem coisa pior do que alguém morrer sem cumprir o propósito de Deus para a vida dela. Então, é importante entender que tudo que você precisa fazer tem um tempo. A diversão não é pecado, mas tem um tempo e lugar, tem um modo. A oração, propósito, tem lugar, tem tempo. O louvor tem lugar, tem tempo. Tudo que nós vamos fazer tem um modo de fazer. E aí, como igreja, se a gente não entender esse princípio bem simples, nós vamos ficar sem produzir resultados. Nós vamos nos cansar. Quem faz de tudo o tempo todo se cansa e não produz. Quem faz tudo o tempo todo se cansa e não produz. Porque a produção, ela está condicionada ao propósito e ao tempo e ao modo certo. Cantar é um propósito, mas ninguém pode cantar e assoviar ao mesmo tempo. O tempo de cantar é um, o tempo de assoviar é outro modo, é outra coisa. E nós queremos cumprir na terra toda vontade de Deus, todo o propósito. E para isso nós precisamos estar entendidos numa realidade simples como é esta que nós estamos aqui passando para os irmãos. E uma palavra importante para quem tem propósito chama-se disciplina. Nós precisamos ser disciplinados no tempo, no propósito e no modo.
Uma pessoa indisciplinada, ela não produz também. Porque para produzir precisamos ser disciplinados, organizados, focados no tempo e aproveitar o tempo para o propósito. Tempo de descansar, tempo de trabalhar, tempo de comer, tempo de se alegrar, tempo de guerra, tempo de paz. Nós precisamos seguir essa agenda de Deus e sair do frenesi, do corre-corre, do faz de tudo, de todo jeito, o tempo todo, porque aí você não vai produzir, você só vai ficar estressado, mal-humorado, a vida perde o colorido e no final você pode se achar uma pessoa frustrada, porque perdeu o foco porque não usou o tempo, e se não usou o tempo, o propósito passou. Chegou a hora do propósito, o tempo passou, foi usado numa outra missão, e aí a gente fica desfocado da realidade. E na nossa espiritualidade, você não pode abrir mão jamais do foco pessoal, da oração, da adoração, da sua vida com Deus. E aqui no templo, eu gostaria muito que nosso tempo aqui fosse usado para o propósito da oração coletiva, do louvor coletivo e tudo aquilo que a gente já sabe que nós precisamos fazer para o nosso Deus. Fazendo isso, nós vamos ser uma igreja forte, pessoas fortes, pessoas produtivas. E quando você produz, a produção no seu trabalho, no ministério, vai produzir um resultado muito bom. Você vai sentir uma sensação de utilidade, você vai sentir uma sensação de bem-estar, porque você produziu, você deu resultado, você cumpriu o propósito. Um sentimento danoso é o sentimento da inutilidade. Você passar o ano, passar o mês, passar a semana e faz o balanço e viu que não produziu nada, não chegou a nenhum lugar. Isso é terrível, fere a sua consciência, porque Deus escreveu dentro do ser humano essas palavras: tempo, propósito e modo. Nada do que Deus fez a gente pode violar. Se violarmos, nós pagaremos o preço. Se você violar o tempo do descanso, você vai pagar o preço. Pode ficar a noite sem dormir, 1, 2, 3, 4. Você vai envelhecer mais rápido, você vai destruir a imunidade do seu corpo, você vai, ter uma colheita desastrosa. Comer é bom, mas não adianta comer demais, comer de tudo o tempo todo, que a colheita também é desastrosa. A gente tem que comer, mas comer com sabedoria, sabendo o que comer, para que você possa cumprir o propósito da alimentação. Tudo que Deus fez tem um propósito, tem um objetivo, e nós precisamos avançar. 2026 está a caminho, está chegando, e se nós quisermos cumprir a nossa missão como igreja, irmãos, a gente precisa se organizar, precisa fazer o que tem que ser feito para o culto antes do culto, porque na hora do culto o tempo é para cultuar a Deus. Qualquer coisa a gente precisa fazer no tempo certo, para que tudo avance, tudo harmoniosamente. Eu sei que vocês estão me entendendo, não é? Então, leve a sério essa pequena reflexão. Leve a sério, encare como uma palavra de Deus, porque ela é uma palavra de Deus. A Bíblia deixa bem claro que tudo tem o seu tempo determinado, e para todo propósito há tempo e modo.
Então não viole isso, para que você não sofra. Aprenda a depender, assim, a obedecer essa agenda que Deus fez para a nossa existência. Há tempo de dormir, vamos dormir, não vamos conversar, não vamos navegar na internet. Tempo de comer, nós não vamos deixar para lá e continuar trabalhando, vamos comer. Isso parece coisa sem importância, mas a gente tropeça realmente nas coisas mais simples. É nos detalhes que muitas vezes a gente tem grandes prejuízos. Então, fica aqui essa reflexão para nós orarmos, não é? O tempo do seu exercício é o tempo do exercício, o tempo do lazer é o tempo do lazer, o tempo do descanso é o tempo do descanso. Para organizar o culto, organizar antecipadamente, tudo que formos fazer no culto tem que ser organizado antes, na hora, é culto para Deus. Se nós seguirmos essa palavra, se vocês seguirem esta palavra, nós vamos ser uma igreja linda e abençoada, e Deus vai amar cada vez mais cada um de nós, porque a organização faz parte da natureza de Deus. Organização não é um luxo do pastor Giovanni, nem uma exigência dele. A organização faz parte da natureza de Deus. Basta olhar o corpo humano, basta olhar a natureza. Deus organizou tudo, Deus fez tudo, colocou cada coisa no seu lugar, tudo certo, muito bem organizado. Tudo é muito bem organizado. E a gente tem que seguir essa premissa para que nós possamos ser produtivos como igreja, como profissionais, como pessoas, para que a gente não tenha que viver um sentimento de frustração, se sentindo inútil, porque nós burlamos o tempo, burlamos o propósito, não focamos e não demos a devida importância ao que a palavra nos ensina. Amém? Eu queria orar, eu queria que vocês ficassem